Oi, gente. Pois bem, voltamos e vamos continuar estudando os algoritmos, tá? Bom, agora nós vamos começar a estudar as estruturas condicionais, que é aquele tipo de estrutura que a gente precisa usar nos algoritmos quando a gente precisa fazer uma tomada de decisão, ok? Então vamos lá. Bom, na vida real, a gente toma decisões o tempo todo, tá? E essas decisões, elas são sempre baseadas em alguma situação que estamos vivendo, tá? Essa situação, em algoritmos, a gente chama de condição, tá? E sempre associada a essa condição vai existir algumas alternativas possíveis dentre as ações que nós podemos tomar, tá? Por exemplo, se a gente tiver R$ 20 sobrando, então nós iremos ao cinema hoje à noite. Então, qual é a condição nessa frase, né? É que eu só vou ao cinema se eu tiver R$ 20 sobrando. Então, a condição é eu ter esse dinheiro sobrando, tá? Então, perceba que a palavrinha-chave aqui é essa aqui, ó, se. Bom, em Portugal, né, o português estruturado, a estrutura básica para a gente fazer um condicional é essa aqui. Então, a gente vai ter as palavras reservadas se, então e fim se, tá? Lembre que toda estrutura se, ela precisa ter um fim se associado a ela, ok? E essa palavrinha, então, ela lá no visual G, a gente vai escrever ela sem acento. Então, vamos nos acostumar desde aqui a escrevê-la sem acento, tá bom? Bom, então, a estrutura para aquele exemplo que eu dei para vocês do cinema seria essa aqui, ó. Se eu tiver R$ 20 sobrando, então irei ao cinema, tá? Então, irei ao cinema é a ação que está condicionada a esses R$ 20, tá? De forma genérica, essa estrutura condicional, ela é da seguinte forma, olha só. Se uma condição, então, entre o se e o fim se, eu coloco todas as ações que eu vou realizar, que eu quero que aconteçam, né? Se essa condição aqui, ela for verdadeira, ok? Bom, vamos deixar então aquele exemplo do cinema de uma forma mais parecida, de um jeito que a gente consiga colocar isso no formato de algoritmo, tá? Então, olha só. Se. Como é que eu posso escrever isso aqui, ó? Tiver R$ 20 sobrando de uma forma que o computador entenda, né? Em Portugal. Uma forma que eu encontrei foi essa aqui, ó. Eu declarei uma variável chamada dinheiro, né? E coloquei. Se dinheiro for maior ou igual a 20, então escreva na tela: vá ao cinema hoje à noite. Entenderam? Então, esse foi um jeito que eu encontrei para a gente colocar isso na forma de algoritmos, tá? Bom, para escrever essa condição aqui, olha só, a gente vai precisar estudar os operadores relacionais, que são esses operadores aqui, ó, que fazem comparação entre o lado esquerdo e o lado direito da expressão, tá? Então, por exemplo, quais são os operadores relacionais que a gente pode usar? A gente tem o operador de maior, né, que é esse aqui, menor que é esse outro aqui. Tem também maior ou igual e menor ou igual, que aí a gente coloca o sinal de maior e de menor seguido do sinal da igualdade. Quando a gente quer fazer uma comparação de igualdade, a gente usa o sinal de igual. E se a gente quer saber se um valor é diferente do outro, a gente usa esse símbolo aqui, ó. A gente digita o menor que seguido do maior que, tá bom? Bom, vamos ver exemplos, então, de como é que funcionam esses operadores relacionais, tá? Aqui temos alguns exemplos de algumas expressões. Então, por exemplo, olha só, o lado esquerdo a gente tem 2 mais 5 e no lado direito a gente tem 4, tá? Então, o resultado dessa expressão aqui é verdadeiro. Por quê? Porque 2 mais 7 é maior do que 4. É verdade. Então, a resposta dessa expressão aqui é verdadeiro, tá? Nessa outra expressão aqui, o que é que eu tenho? Eu tenho 3 diferente de 3. A resposta dessa expressão é falso, porque 3 não é diferente de 3. Entenderam como é que funciona? Então, vamos para frente. Bom, voltando ao nosso exemplo do cinema, certo? Eu pergunto a vocês,
Se por um acaso o dinheiro for menor que 20, ou seja, se eu tiver menos que 20 reais, o que é que eu vou fazer, né? Porque aqui no nosso algoritmo, eu só especifiquei o que é para fazer se o dinheiro for maior ou igual a 20. Aí eu vou para o cinema. Caso o dinheiro seja menor do que 20, eu não disse o que é que você tem que fazer, tá? E como é que a gente faz isso em algoritmos? Vamos ver? Bom, para isso a gente precisa usar a estrutura condicional composta, tá? E o que é isso? A gente vai ter, então, as palavras do se e então, né? Onde a gente diz os comandos que vão ser realizados se essa condição for verdadeira. E a novidade é que a gente vai ter aqui ó, essa palavra reservada, se não, tá? A gente vai aumentar essa estrutura e aqui depois do se não, a gente vai colocar todos os comandos que a gente quer que sejam realizados caso essa condição aqui seja falsa, tá? E aí a estrutura, então, aqui fica se não, fim se. Lembrando que todo se tem que ter um fim se, ok? Então, é isso aqui, ó. Se essa condição for verdadeira, então realize o comando 1. Se não, realize o comando 2. E depois um fim se. Vamos ver, então? Como é que fica aquele nosso exemplo do cinema? O algoritmo completo tá aqui, olha, gente. Então, algoritmo conselho, foi o que eu chamei, tá? Declarei a variável dinheiro do tipo real. E aqui, entre início e fim de algoritmo, eu escrevi todo o meu passo a passo, tá? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é perguntar ao usuário, escreva na tela, quanto dinheiro você tem sobrando, né? E aí, quando o usuário digitar o valor do dinheiro, o valor que ele tem, você vai salvar aqui, ó, nessa variável dinheiro. Para salvar, vocês lembram que o comando é esse aqui, leia, né? Então, o que ele digitar, a gente vai gravar dentro dessa variável dinheiro, tá? E aí eu pergunto, se dinheiro for maior ou igual a 20, ele vai fazer o quê, gente? Escreva na tela, vá ao cinema hoje à noite. Essa é a mensagem que vai aparecer, tá? Se não, ou seja, se ele tiver menos que 20 reais, ele vai escrever essa outra mensagem aqui, ó. Escreva na tela, fique em casa vendo TV. E o fim se. Entenderam? Logo, no final disso tudo, ele vai escrever na tela, obrigada e volte sempre. Então, vejam bem. Essa última mensagem aqui desse escreva, ela está fora do se. Veja que ela foi escrita depois do fim se. Então, independente dele ter mais de 20 reais ou menos de 20 reais, essa última mensagem aqui, ela vai ser escrita na tela de qualquer maneira, ok? Mas a mensagem que vai ser escrita na tela como conselho ou será essa, tá? Ou ele tem mais de 20, ou ele tem menos de 20, ok? Bom, vamos então testar um exemplo. Faça um algoritmo que diga, que leia a idade de uma pessoa e diga se ela é maior de idade ou não. Bom, como é que a gente sabe se uma pessoa é maior de idade, né? A gente sabe que a pessoa é considerada maior de idade se ela tiver mais que 18 anos. Não é isso? Então, vamos testar. Como é que seria esse algoritmo, gente? Aqui, ó. Digite a idade da pessoa, né? Digite sua idade. Aí a pessoa vai digitar a idade dela e a gente vai guardar dentro dessa variável idade que eu declarei aqui, ó, como inteiro, tá? Por que eu declarei como inteiro? Porque ninguém tem 17,5 anos. Só tem 17, eu tenho 18, né? Então, aqui eu gravo a idade dela dentro de idade e pergunto se idade, que é o que a pessoa digitou aqui, ó, for maior ou igual a 18, então escreva na tela, esta pessoa é maior de idade. Se não, quando é que vai ser o se não? Se a idade for menor do que 18, não é isso? Então, se não, ele vai escrever na tela, esta pessoa não é maior de idade. E aí eu já coloco aqui, ó, fim algoritmo, ok? E aí o algoritmo é finalizado. Vamos testar isso? Vamos lá. Vou colocar no Visual G. Aqui, ó. E aí nós vamos testar, certo? Bom, vou apagar isso aqui. Vou colocar o algoritmo aqui, ó, idade. Vou chamar de idade, tá? A variável idade, que vai ser do tipo inteiro, né? E aí aqui eu posso perguntar, gente, vamos botar o escreva.
né? Que eu quero a mensagem na tela. E vou perguntar, aqui, ó, digite sua idade. E aí eu vou ler e vou salvar o que a pessoa digitar aqui dentro dessa variável idade que eu já declarei aqui em cima, tá? E agora eu vou fazer o teste, né? Se por um acaso essa idade ela é maior ou igual a 18, então, sem acento, tá? Lembrem, o então é sem acento. Qual é a minha ação? Escrever na tela a mensagem, ó. Você é maior de idade, tá? Mas, se por um acaso a idade for menor que 18, a mensagem que a gente vai escrever na tela é outra. O que a gente pode escrever aqui? Ops. Olha, você não é maior de idade. Pode ser assim, né? E aí, lembra que eu falei para vocês que todo si tem um fim si? Pois bem, a gente precisa colocar o fim si. Para organizar melhor, gente, vocês podem vir aqui, ó, selecionar esse trecho. Aliás, vocês podem selecionar o código todo, para ficar bem organizadozinho. Vem aqui, ó, em editar e escolhe aqui, ó, indentação. Indentação é a gente dar, ó, esses espaçozinhos aqui, ó, para mostrar que esse escreva, ele tá dentro desse si e esse outro tá dentro do se não, tá? E esse se não e fim si estão todos no mesmo nível, porque eles pertencem à mesma estrutura, certo? Então, a gente pode executar esse algoritmo para ver como é que vai funcionar. Olha aqui, ó, digite sua idade. Eu vou dizer que eu tenho 16 anos. Quando eu der o Enter, ó, apareceu a mensagem: você não é maior de idade. Certo? Bom, vamos fazer outro teste para ver se funciona de verdade, ó. Qual a sua idade? Eu tenho 24 anos agora, tá? E a mensagem foi: você é maior de idade. E fácil, né, gente? Funcionou direitinho. Agora vamos voltar lá para nossa aula. Bom, então vamos continuar, certo? Vamos falar agora, então, sobre as condições compostas, tá? O que seria isso? Vejam só esse exemplo. Faça um algoritmo que leia um número e informe se ele está na faixa de 0 a 100. Ou seja, se eu ler o número 40, eu vou dizer, sim, o número está na faixa entre 0 e 100. E se a pessoa digitar 200, eu tenho que dizer, não, esse número não está na faixa de 0 a 100. Como é que eu faço isso? Bom, a gente vai usar o condicional, a estrutura condicional, né? Porque eu preciso fazer um teste para saber eu preciso fazer um teste, né? Para saber se realmente satisfaz essa condição. Só que a questão aqui é que a condição que a gente está querendo verificar, ela é composta de duas partes, tá? O que é que a gente tem? A gente tem que saber se o número é maior do que 0. E a gente precisa saber se o número é menor do que 100 também. Então, o número que a pessoa digitar, ela tem que satisfazer essas duas condições ao mesmo tempo. Então, percebam que aqui eu estou usando essa conjunção aqui, ó, e, tá? Então, vamos ver como é que funcionaria isso em algoritmo, tá? Então, para resolver isso, a gente precisa fazer uso dos operadores lógicos, tá? Eu vou apresentar para vocês esses operadores. Então, nós temos o operador i, ou e não, tá? Que seria a multiplicação lógica, a adição lógica e a negação, tá? Então, como é que esse i funciona, gente? O i, ele vai retornar verdadeiro à expressão se ambas as partes da expressão forem verdadeiras. Então, o i só é verdadeiro se tudo for verdadeiro. Isso e isso. Entenderam? Agora, o ou não. O ou, ele resulta verdadeiro se uma das partes for verdadeira, tá? Então, basta que apenas uma das partes da expressão seja verdadeira para que toda a expressão se torne verdadeira, tá? E o não é uma negação. Ela inverte o valor lógico da expressão, tá? Se você colocar, por exemplo, uma expressão verdadeira e aplicar o operador lógico não, ela vai se tornar falsa e vice-versa, ok? Então, vamos ver aqui. Olha só.
Digamos que eu tenha a expressão A e a expressão B, tá? E aí vamos fazer de conta que A é verdadeiro e B é verdadeiro. Bom, então A e B também vai ser verdadeiro, porque tanto A quanto B são verdadeiros, tá? Agora, se A for verdadeiro e B for falso, aí o I entre A e B vai ser falso, porque o I só é verdade quando todas as partes forem verdade. Os dois precisam ser verdadeiros, tá? Então, nessas outras situações aqui, ó, em que eu tenho o A falso e nessa outra que eu tenho os dois falsos, a resposta final também é falsa, tá? Então, resumindo, o I só é verdade quando os dois forem verdades, tá? No ou não, basta que uma das partes seja verdadeira para que todo o conjunto seja verdade, tá? Então, por exemplo, quando A é verdade e B é verdade, A ou A também é verdadeiro, tá? Nesse outro caso aqui, A é verdade e B é falso, mas A ou B é verdade, porque o A já é falso, tá? Desculpe, o A já é verdade. Então, as outras situações são parecidas. Ó. Na terceira linha, o B é verdadeiro, então o todo se torna verdadeiro. E na última linha, as duas expressões são falsas, portanto, o total é falso. Tá? Então, no caso do ou, a resposta é que basta que um deles seja verdade para que toda a expressão seja verdade. Tá? O não há, como eu falei para vocês, e o não B é a negação da expressão. Se A aqui é verdadeiro, não há vai se tornar falso, tá? E se A é falso, não há fica verdadeiro. E essa lógica vale para não B também. Fácil, né, gente? Então, vamos voltar ao nosso problema. Vamos lá. Vamos ver alguns exemplos aqui. Olha só. Eu tenho aqui, eu tenho exemplos de algumas expressões lógicas, tá? Tenho aqui, ó. 2 mais 5 é maior do que 4. Essa aqui é uma expressão, é como se fosse o A da nossa tabela. E aqui eu tenho 3 diferente de 3. Seria o nosso B, tá? Então, vamos analisar o lado esquerdo. Eu tenho 2 mais 5 é 7. 7 é maior do que 4? Sim. Então, essa expressão toda aqui, ela é verdadeira, tá? Desse lado de cá, eu tenho 3 diferente de 3. Essa expressão aqui é falsa, porque 3 não é diferente de 3. Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho verdade e falso. O resultado final é falso, porque é um i, tá? Então, verdadeiro e falso resulta em falso, ok? Aqui embaixo, o que é que eu tenho? 2 é maior do que 3? Falso. 3 é menor do que 2? Falso. Então, eu tenho falso ou falso. A resposta desse ou aqui é falso, tá? E desse outro lado aqui, o que é que eu tenho? Eu tenho 2 menor do que 3, que é verdade. Então, eu tenho falso, que é o resultado desse ou, e verdade. A resposta disso é falso, porque o i precisa que os dois sejam verdadeiros para poder ser verdadeiro, tá? Agora a gente trocou, deixei as mesmas expressões e troquei a ordem dos operadores. Eu coloquei o i primeiro e depois o ou. Vejam só. 2 é maior do que 3? Falso. 3 é menor do que 2? Falso. Então, o i aqui, ó, falso e falso se tornou falso, ok? Desse lado de cá, eu tenho 2 é menor do que 3? Verdadeiro. E aí, falso, que é o resultado desse i, ou verdadeiro, a resposta é verdadeiro porque é um ou, ok? Vamos agora voltar para aquele nosso exemplo do número que fica na faixa entre 0 e 100, tá? Então, a gente falou que para resolver esse problema aqui, a gente tem duas condições, que é que o número seja maior do que 0 e seja menor do que 100 ao mesmo tempo, né? Então, para resolver isso, a gente vai precisar usar ó, o operador lógico i, tá? Então, como é que ficou o resultado final disso? Olha só. Aqui eu coloquei o nome do algoritmo, declarei uma variável num, né, que é inteiro, e eu, dentre início e fim algoritmo, eu escrevi. O primeiro comando é esse aqui. Escreva na tela, né? Digite um número. Quando a pessoa digitar o número, eu vou salvar dentro de num, tá? Leia num. Agora eu vou fazer o teste. Se esse número que a pessoa digitou, num, é maior ou igual a 0, e esse mesmo número que a pessoa digitou também é menor ou igual a 100, então escreva na tela a seguinte mensagem. O número num
está na faixa de 0 a 100. Vejam aqui, ó, que eu coloquei esse escreva de um jeitinho diferente, tá? Eu coloquei uma mensagem aqui entre aspas, olha, o número. Depois eu coloquei a variável num separada entre vírgulas. E depois eu coloquei uma outra mensagem com aspas duplas, tá? Então, percebam que aqui eu coloquei o valor da variável no meio da mensagem, não deixei lá para o final, tá? Bom, e se por um acaso esse se aqui for falso, esse i for falso, né? Então, ele vai entrar aqui no se não e vai escrever na tela o número não está na faixa de 0 a 100, ok? E fim, sim, o algoritmo termina. Fácil, né, gente? Vamos ver, então, como é que fica isso aqui lá no Visual G? Vamos lá. Abrir um novo aqui, ó. Tá? Vou salvar aqui a variável num, que vai ser inteiro, tá? Vou botar aqui o nome do algoritmo. Entre 0 e 100. E aqui eu vou começar a escrever o algoritmo, tá? Vou pegar aqui para ser mais rápido. Copiar. E vou colar aqui entre o início e o final do algoritmo. Lembre que quando a gente copia a aspa, ela fica errada, então a gente precisa consertar. Vamos dar um espacinho aqui, ó, depois de número, tá? Vou botar aqui o escreval, para ficar mais organizado. Vou dar escreval aqui também, ó. Tá? E vamos testar. Tá? F9, ó. Digite o número, vou digitar o número 25, vou dar um Enter e aqui tá a mensagem, ó. O número 25 está na faixa de 0 a 100. Funcionou. Vamos testar novamente. Vamos ajeitar isso aqui, ó. Percebam que o número 25 está coladinho com a palavra está. Então, é só dar um espacinho aqui, ó. Aqui, antes do estar. Vou até dar outro aqui, ó, depois de número, tá? Vou testar de novo. Vou digitar um número 167 e a mensagem está aqui. O número não está na faixa de 0 a 100. Então, ou seja, ele testou aqui, ó, ou seja, 167 é maior do que 0. Então, essa expressão aqui, ela se tornou verdadeira, mas essa outra ficou falsa, porque 167 não é menor do que 100, né? E aí, verdade e falso, a resposta disso tudo aqui se tornou falso. Por isso que ele executou essa outra mensagem aqui do se não, tá? Vamos testar de novo só para desencargo de consciência e vamos colocar um número -8. Enter. Ele respondeu certinho, tá vendo? O número não está na faixa de 0 a 100. Por quê? A primeira condição ficou falsa e a segunda ficou verdadeira, né? Então, falso e verdadeiro se tornou falso. Olha só, vamos lá de novo, ó. Número 46. Certinho, o número 46 está na faixa de 0 a 100. Então, vocês viram que é bem fácil, né? Bom, gente, então nossa aula terminou aqui hoje. Eu espero vocês para as próximas aulas, ok? Tchau, tchau.